Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Muito bom, gente querida, povo abençoado de Deus. Deixa eu só achar aqui rapidinho aqui e já vamos ler uma palavra de Deus para o seu coração. Aí, vamos ler uma palavra de Deus para o seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim, guarda essa palavra hoje. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Aqui tem duas coisas, ó. Depois o assunto continua e nós não vamos ter tempo para discorrer isso nos próximos 4, 5 minutos. Aqui tem duas coisas que a Bíblia nos mostra, provações e tentações. Provações são coisas que Deus permite para te aprovar. Por exemplo, quando você foi na escola, ou um professor da escola faz uma prova, ele não faz uma prova para acabar com a vida do aluno, ele faz para testar os seus conhecimentos, para que então ele possa dar uma matéria nova. Provação é mais ou menos isso. Quando Deus prova você, é para ver se você está apto para subir um nível mais, se você pode receber coisa nova de Deus, porque se ainda você não está cumprindo nem aquilo que Deus já te instruiu, como Deus vai trazer coisas novas? Então provas são assim, tentações são diferentes. Tentações não são enviadas por Deus, provas são, tentações não, porque tentação é uma coisa do mal. A prova te conduz à maturidade, a tentação ao pecado. São duas coisas totalmente diferentes. A prova vem para te amadurecer, o pecado vem para te matar. Porque o texto vai dizer que Deus a ninguém tenta, porque Deus não consegue estar ligado a esse mal. A tentação é enviada pelo diabo para que você tenha o desejo de pecar, e depois de concebido o pecado, ele se torna maduro e produz a morte. E aí pode ser morte física, pode ser morte espiritual, morte emocional. Quando você pratica, por exemplo, um adultério, que é um pecado, você não mata só a sua vida emocional. Você vai matar a vida emocional daquele que você tem uma aliança. Então, quando o pecado é descoberto, você destrói aquela aliança emocional. Muitos divórcios acontecem por causa da infidelidade, né? Por causa desse tipo de pecado. O pecado amadurece e traz a morte. Quando ele é realizado, ele traz a morte. Assim também pode ser no âmbito espiritual. Por isso que a tentação é um projeto do diabo, para te afastar espiritualmente de Deus, para você quebrar as leis morais de relacionamento, de aliança com pessoas, a que você seja induzido ao erro, ao pecado, e depois o pecado vai gerar morte. Quantas pessoas mataram suas chamadas, mataram seus casamentos, mataram sua espiritualidade? Então a tentação a gente precisa tratar dentro da gente. A gente precisa tratar, porque o texto vai depois continuar dizendo que é fruto dos nossos desejos cair em tentação. Então, quando você é tentado, você tem que ver uma coisa que te atrai. Se está te atraindo, você precisa tratar daquela questão, para que o diabo não tenha onde se agarrar, que o diabo não tenha onde se firmar. Então, se eu tenho um desejo errado na área moral, de, por exemplo, pegar uma coisa que não é minha, me apossar de um bem que não é meu, se eu tenho um problema na área moral
de não falar a verdade, mentir, eu tenho um problema interior, eu tenho que ser tratado. Porque isso é um desejo que está invertido dentro. Então, se eu tenho um problema moral, e eu tenho uma aliança de casamento com minha esposa, mas eu tenho trabalhado de forma que eu vou nos desejos carnais de desejar outras mulheres, ir atrás de outras mulheres, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Então as pessoas muitas vezes não deixam Deus lavar ele. Como a gente trabalha um erro que a gente tem do diabo possa tentar a gente? Sendo lavado pela palavra de Deus. Por isso que o crente ele tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a palavra de Deus, que a Bíblia é como uma água, um símbolo, ela vai lavando as sujeiras que nós recebemos às vezes pela janela da nossa alma, que são os nossos ouvidos e os nossos olhos, naquilo que ouvimos, naquilo que vemos. Uma imagem pode destruir o seu interior se não for lavada. Então, nós vemos num mundo que constantemente nós nos sujamos vendo coisas. Então nós precisamos constantemente ser lavados pela palavra de Deus. Se você se expõe à sujeira no seu corpo físico, e você precisa constantemente se lavar para que aquela sujeira saia, assim é dentro de nós, dentro da área dos desejos. Se a gente não tratar os nossos desejos com a palavra de Deus, nós vamos nos sujar, e aí o diabo vai ter força para nos levar ao pecado, e do pecado à morte. Então é uma coisa muito séria que Tiago está falando. Ele está dizendo sobre as duas coisas para a gente não confundir. Quando Deus te prova, é para o seu crescimento. Quando o diabo te tenta, é para a sua morte. Então, deixa Deus trabalhar com você, deixa a palavra de Deus te lavar, e que você tenha uma vida abençoada. Amém? Vamos orar? Oração do Pai Nosso. Hoje à noite, não esquece. Hoje à noite nós vamos ter... segundo dia, eu quero falar sobre intercessão da família. Como você ganhar a sua família para Jesus. Como levar sua família para o céu. Você gostaria de levar toda a sua família para o céu? Então não fique fora da live de hoje à noite. Eu vou falar como você leva toda a sua família para o céu. Eu quero levar toda a minha família para o céu. Tá bom? Então, hoje à noite nós vamos ensinar sobre isso, depois vamos estar orando pela família. Essa semana é a oração pela família, como entender e ganhar a família para Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso? Junte seu coração comigo agora e ore comigo assim, diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, te abençoando, te prosperando. Hoje que seja um dia de respostas de Deus. Amém? Grande beijo no coração, dia abençoado, e eu te vejo às 18h30.